Hoje a gente está no 4º encontro, né? Orientações para prototipagem e validação, né? A nossa agenda do dia. Mas, para relembrar os nossos passos anteriores, né? No encontro passado, ele foi individual, e vocês identificaram problemas, né? E priorizaram um para que ele fosse prototipado e implantado ao longo do projeto. E hoje a gente vai entender o que é um protótipo e quais serão os tipos abordados, né, ao longo que podem ser abordados no projeto. O primeiro passo, né, ao pensar em protótipo, a gente deve analisar o resultado que se precisa alcançar para aquilo que se quer solucionar. Então, o protótipo, né, o que é? Nada mais é que um esboço, um teste, um piloto do que se pretende desenvolver e lançar na prática, né? É uma idealização e representação. O protótipo, ele transforma a ideia em algo palpável, concreto, de uma maneira simples e compreensível para todos. Então, ele permite visualizar uma ideia mesmo antes dela ser executada. E como prototipar? Né? Existem algumas técnicas aqui, a gente vai ver 4 maneiras de desenvolver esse protótipo. A primeira delas é por vídeo. Antes só de eu continuar, eu vou enviar ao final da reunião, do encontro para vocês, um guia, né, com todas essas informações. Então, se eu estiver passando rápido, também podem me perguntar, mas todas essas informações serão enviadas para você, né, um guia da atividade do empresário. Então, essa técnica pode ser através de um vídeo, né, indicado para um projeto de um novo produto ou serviço que envolve muitas etapas. Então, por exemplo, poderia gravar o funcionamento desse protótipo, né, o passo a passo deles, e apresentar para o cliente, para que ele possa experimentar. Então, a vantagem desse protótipo é que ele pode ser compartilhado, né, por pessoas diferentes, com um alcance maior, e também pode emitir, né, as opiniões sobre essa proposta inovadora. As etapas sugeridas para o vídeo definir todas as etapas do novo serviço e da demonstração do produto que você gostaria de mostrar aos clientes, escolher um colaborador para fazer o papel do cliente durante as filmagens, né, utilizando esse protótipo, simular a execução de todas as etapas, registrando nesse vídeo e adicionando um áudio explicativo para essas imagens. E esse vídeo, ele deve ser curto, né, mais consistente. Então, o tempo sugerido para ele é de 3 minutos. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Você poderia desligar seu áudio, por favor? Só para a gente não ter interferência. E sempre que você precisar, só abrir o áudio, né, ou levantar a mãozinha também e fazer perguntas em qualquer momento. Agora temos a técnica de desenho, né, ela possibilita a visualização gráfica do produto ou modelo de negócio. É uma técnica simples, né, que envolve menos recursos, e ela possui infinitas possibilidades, né, não só quando a gente pensa em desenho, não é só o desenho de alguma coisa, de um layout, por exemplo, ele pode ser um fluxograma, um mapa mental, e eu vou passar alguns exemplos desses desenhos. Né, as etapas sugeridas separar o novo produto em etapas, escolher o tipo de desenho que ele vai ser feito, definir aonde que ele vai ser feito, se vai ser feito no papel, se vai utilizar um software. O desenho deve representar cada uma das etapas,
É importante ponderar e anotar todos os detalhes, as situações e as diferentes interações com clientes com esse serviço. Então, alguns exemplos de desenho pode ser, se o protótipo, né, vai ser a criação de um aplicativo, a gente pode fazer ele através do desenho, né, o desenho de como se quer que ele seja, assim, que seja o layout, né, o desenvolvimento. Então, a tela inicial pode ser um protótipo. E aí tem as etapas, tem o tipo do desenho, de como vai ser, até chegar ao aplicativo em si. O desenho também pode ser uma planta baixa, né, para quando o protótipo for uma mudança de layout, um novo layout, e pode ser feito dessa forma. Mas também para fluxogramas, né? Por exemplo, aqui a gente tem um caso de gestão de estoques. Então, se o problema priorizado for o acompanhamento da gestão, um plano de gestão de estoque, a gente pode utilizar a técnica de desenho e desenvolver um fluxograma para prototipagem. Pode ser também o uso de um canvas para quando for o protótipo for um novo modelo, a criação de um novo modelo de negócios, né? Nesse caso aqui é um plano de negócios com e-commerce, de um e-commerce, e aí a gente utiliza o canvas, né? Um desenho desse canvas, dessa tela do canvas, com todos os recursos-chave, os parceiros, as atividades, tudo que for importante para a criação desse modelo de negócio. Ou a gente pode também, em alguns casos, né, nós vamos ter aqui que o problema priorizado foi o acompanhamento ou a falta de um plano de financeiro, um plano de marketing, um plano estratégico. Então, na hora de desenvolver esse protótipo, não necessariamente precisa ser o protótipo do plano inteiro. A gente pode dividir em ações, né, desse plano. Por exemplo, se for um plano de marketing, a gente pode fazer o protótipo de uma análise, né, de alguma etapa desse plano de marketing e utilizar, por exemplo, essa matriz SWOT, né, desenhando sendo analisado, desenhando a força, as fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, pode escolher também uma ferramenta de análise para usar como no desenvolvimento do protótipo. Temos também a técnica de simulações, né? Essa técnica, ela encena as diversas soluções, né? As diversas situações que essa solução vai gerar. E a vantagem é que tem um alto grau de realismo em relação às demais possibilidades, e essa opção pode ser escolhida quando 100% do serviço ele pode ser encenado em loco. Então, eu trouxe aqui um exemplo, antes disso, vou passar. As etapas sugeridas são separar o novo serviço e produto em etapas, escolher uma pessoa de confiança para encenar todas as etapas ou a demonstração do produto, como se estivesse sendo realmente usufruído. Ou a gente pode utilizar também, fazer essa simulação já entre a equipe, né? Eu trouxe aqui um exemplo do filme Fome de Poder, e ele riscou, né, o chão de uma quadra com o layout, né, da cozinha, né, do McDonald's, no caso, e eles simularam, porque o problema, né, era o tempo de produção. Então, eles simularam um novo layout da cozinha para entender, né, para ver se melhorava o tempo de produção de acordo com essa nova, com esse novo layout, né, com esses novos procedimentos separados em etapas. E essa pode ser uma maneira também da simulação já utilizando os funcionários, né, utilizando quando se falar em meios de produção. E a técnica de maquete,
que ela ajuda também nessa parte do layout, né, mais associada ao layout do espaço físico, a reorganização do local de trabalho, a nova movimentação de clientes, e ajuda no planejamento de novas nuances do serviço e é indicado para os casos em que o projeto envolve mudanças no layout, mudanças da estrutura física ou reorganização no mercado de trabalho, no local de trabalho. E a maquete, ela pode ser, né, trouxe também um caixa eletrônico em formato de maquete. Então, seriam maquetes bem simples também de desenvolvimento. Ou pode ser com Lego, né, e post-it. E aí a gente tem um fluxograma de post-it e mais os Legos indicando, né, o funcionário e alguns setores da empresa. Bom, quais ações estão envolvidas na prototipagem e quem será responsável por executá-las? As ações envolvidas são a criação dos componentes individuais, então teria uma pessoa responsável pela criação de telas, pela página, pelos vídeos, pelos desenhos, né, ou pela maquete, pela busca dos recursos já existentes na empresa, ou inspiração no mercado, e a utilização da internet como um ambiente de fácil coleta, informação e agilidade no processo. Essa mesma pessoa ou outra pessoa, né, pode ser responsável, né, pela coordenação das ações de desenvolvimento do protótipo, então a criação e o acompanhamento do fluxo lógico do desenvolvimento e implementação do protótipo, coordenar os ajustes necessários e acompanhar essa validação. E, então, como eu falei, não precisa ter um responsável para cada situação, pode ser a mesma pessoa, né? O importante é que as atividades sejam atribuídas aos integrantes da equipe que trabalharão na prototipagem e na validação da solução. E as dicas gerais para essa prototipagem: não existe nada que você não possa prototipar, independente da proposta de inovação que foi gerada, ela pode ser prototipada. Não se apaixone demasiadamente pelo que está sendo prototipado. É natural que durante a etapa de prototipagem as pessoas comecem a se empolgar, né, com esse protótipo, e a função desse protótipo é justamente descobrir possíveis gargalos, erros, falhas e desvios. E às vezes essa empolgação, né, ela limita um pouco e impede que você volte atrás, que você veja alguns erros, que entenda que, de repente, no caminho não é esse, e veja com os olhos do cliente, mesmo sabendo que haverá uma etapa mais adiante para a testagem do protótipo com um grupo de clientes, e já adiantando, esse cliente ele pode ser um funcionário, né, pode ser tanto um cliente externo, o usuário final, quanto um cliente interno, dependendo de qual é a solução a ser prototipada. É importante pensar como se fosse um deles. Pense nas reclamações, nas sugestões que você já recebeu, pense no seu perfil de público e no perfil do público que você quer atingir em exemplos parecidos de outras empresas. Então, é importante fazer também uma pesquisa, né, de mercado de outras empresas do setor, do seu público atual ou do público que você quer atingir, para que esse protótipo seja o mais próximo possível para você realizar, né, essa solução. Lembre-se do objetivo do seu protótipo. O objetivo da prototipagem é testar com a maior realidade possível todas as funcionalidades do seu serviço, produto, modelo de negócio ou processo. Portanto, atente-se aos detalhes e busque analisar todas as possibilidades de interação do novo serviço com os clientes.
Volte e refaça quantas vezes forem necessárias, não tenha receio de que a prototipagem não dê certo nas primeiras vezes. Analise, refaça, redesenhe, acrescente novas situações e antecipe reações dos clientes. Reflita com o máximo possível de informações que puder nessa etapa. Antes de passar para testagem e validação, alguém ficou com alguma dúvida na prototipagem? Gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao seu protótipo, ao que esteja pensando em fazer? Podemos passar? Então, seguindo, agora a gente vai apresentar, né, o modelo da testagem e da validação dessa solução com o cliente ou o usuário final. Essa testagem, ela vai aplicar a solução e verificar os resultados para que se realmente resolva o problema, e a validação, que ela vai se dar por meio de entrevista para conhecer a opinião do cliente, do usuário final, sobre esse protótipo desenvolvido. Então, como eu falei, a validação ela vai ser feita por entrevista e para identificar os papéis e as ações envolvidas no processo, a gente vai ter um entrevistador que definirá as perguntas que vão ser realizadas nessa fase teste. As perguntas devem ser elaboradas com base na percepção sobre os gargalos e as oportunidades de inovação, os pontos críticos de desenvolvimento da oportunidade e os aspectos divergentes entre a equipe. É responsável por entrar também em contato com os clientes testadores, né, que estejam dispostos, e conduzir e gravar a entrevista com esses clientes. Essa entrevista ela pode ser presencial, mas devido, né, ao momento também podem ser feitas através de formulário, né, perguntas pelo WhatsApp, conforme for melhor. E os clientes testadores serão 5 clientes, internos ou externos, né, como eu falei, podem ser funcionários ou o cliente em si da empresa, que serão escolhidos para avaliar e testar esse protótipo, respondendo às perguntas do roteiro da entrevista. E o escrevente, que ele é um empresário, gestor ou um colaborador responsável por registrar os aprendizados, né, da equipe com as entrevistas, analisar essa entrevista, essas respostas e identificar os padrões de sucesso e falhas no protótipo. O roteiro da entrevista ele vai ser um bloco de perguntas que devem ser elaboradas de forma aberta, então, para que não haja respostas sim e não, né? Porque é importante que essas respostas tragam informações sobre o protótipo e as possibilidades de melhoria. Então, quanto mais explicativas, né, forem as respostas, melhor, para entender se esse projeto está ok. E como elaborar as perguntas? Teremos perguntas de contextualização, que esse bloco de perguntas permite conhecer melhor o perfil do cliente, entender, né, quem é essa persona que vai testar o protótipo. As perguntas intermediárias, que permitem entender se o entrevistado se familiariza ou gosta de alguma atividade relacionada direto ou indireto ao contexto desse protótipo. Perguntas e orientações do teste, então esse bloco ele vai orientar de forma ampla para que execute uma atividade para o teste do protótipo. Se necessário, faça perguntas abertas para auxiliar o pensamento em voz alta. E as perguntas consolidadoras, esse bloco de perguntas tem por finalidade para você revisar, né, os principais aspectos da entrevista com o cliente quanto ao teste do protótipo. Então, serão 3 perguntas, basicamente, para cada etapa, né, dessa entrevista. Alguns exemplos, né, de perguntas de contextualização: em que área trabalha, há quanto tempo, o que você gosta de fazer. Perguntas intermediárias são o que você gosta de comprar, por exemplo, que tipo de assunto você gosta de aprender, o que você faz nas horas vagas,
E as perguntas e orientações do teste em si, o que é isso, né? Você apresenta o vídeo, ou a maquete, ou o desenho, e a pessoa tem que conseguir entender o que é esse protótipo. E para que ela acha que serve, ou o que vem na sua mente quando você olha para esse protótipo. E as perguntas consolidadoras, elas são do tipo, o que você gostou nesse protótipo, o que você achou desse protótipo em comparação ao que já existe. Se você tiver 3 desejos para tornar o protótipo melhor, né, o que você desejaria, o que você poderia mudar nesse protótipo, o que você gostou. Então, são perguntas sobre, né, o protótipo em si. E o passo a passo, tem uma pergunta aqui no chat. Sim, eu vou disponibilizar para vocês um PDF, que ele é um guia que vai ter praticamente, né, todos os slides, mas mais explicativo. Assim que terminar a reunião, eu já mando para vocês por e-mail. O entrevistador, né? O passo 1, o entrevistador deverá contactar 5 pessoas, clientes externos ou internos, para fazer essa reunião e fazer esse agendamento também, conforme for melhor para vocês, né? Caso o protótipo esteja limitado no interior, né? Serão os clientes internos, serão os funcionários, colaboradores. O passo 2, o entrevistador deverá iniciar a entrevista com um cumprimento amigável e uma conversa com a unidade para deixar o cliente confortável. Por exemplo, se for o funcionário, né, às vezes pode ser que a resposta dele não seja tão sincera para não reclamar, né, do protótipo. Então, o quanto mais amigável for essa iniciação da entrevista, melhor para que ele consiga passar realmente o que ele pensou, né, do protótipo. E o passo 3, o entrevistador deverá fazer perguntas de contextualização genérica e avançar gradualmente para o contexto, né, da utilização do protótipo. Observe o roteiro das entrevistas, aproveite perguntas intermediárias para confirmar e compreender melhor o perfil desse cliente, para entender também até que grau de entendimento, né, esse entrevistado tem para poder responder, para entender, né, o protótipo, e anote suas impressões sobre a avaliação do cliente em relação ao protótipo. Alguma dúvida sobre as entrevistas? Sobre o cliente, sobre como será feita? Sobre a entrevista, não. Mas como essa produção aí, a gente vai ter que ler de novo, dar uma... Sim. Vai ser normal, né? Não, e também são empresas, né, setores diferentes, cada um escolheu um protótipo diferente também. As entrevistas serão para pessoas diferentes, alguns vão fazer para o cliente final, né? Alguns têm que ser mais internos, e quem, por exemplo, vai ter que perguntar para o cliente interno, pode ser que não tenham as 5 pessoas, né? Seja uma empresa menor e não tenham 5 funcionários, por exemplo, para fazer entrevista. Então, dá para se adequar à realidade da empresa. E também, né, essa atividade, apesar de você vai passar, né, na metodologia pela atividade do empresário, eu já me coloco à disposição para qualquer dúvida. Só um minutinho, eu acho que tem o microfone aberto. Foi. Me coloco à disposição também nessas 2 semanas, né, de atividade do empresário. Se vocês precisarem de uma reunião individual
tirar dúvidas no WhatsApp, por e-mail também, eu vou estar com vocês para realizar, né, essa prototipagem e essa entrevista. Então, não se sintam sozinhos, né, sei que às vezes pode parecer que é muita coisa, mas nós vamos fazendo juntos e vai dar tudo certo. Então, na agenda, né, do empresário, essa atividade de prototipagem ela pode ser realizada até o dia 2, e aí a gente tem um encontro individual 5, que é o acompanhamento da definição do tipo do protótipo, né, a validação e a atualização do plano de ação. Então, esse encontro individual, ele tem um período do dia 26 desse mês até o dia 9 do 5, para ser realizado. Por exemplo, se vocês não tiverem terminado, né, ainda não tiver chegado no dia 2, não tiverem terminado a prototipagem e a validação, não tem problema também realizar esse encontro 5, porque ele é um acompanhamento mesmo, pode utilizar até o encontro para solucionar sanar alguma dúvida. E nesse encontro também a gente vai fazer aquela atualização do plano de ação, o plano que a gente construiu no encontro 3, e esse plano de ação vai ser atualizado, né, de acordo com aquelas datas que a gente colocou, com o status, e também acrescentar, tirar alguma, como eu já havia falado, alguma ação que não seja mais pertinente, porque agora nessa parte da prototipagem e da validação, vocês podem entender que não tem, que certa atividade, né, certa ação não tem mais intuito e que outra poderia estar no lugar, então a gente vai fazer também, pode fazer essas alterações. E é isso. Acho que a apresentação hoje era rápida mesmo, é só uma orientação geral, né, de como vai ser feita essa atividade. O guia eu vou enviar para vocês por e-mail, então tá bem explicadinho, assim, passo a passo. E alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Antes disso, só vou abrir também o espaço para a Magda, nossa consultora. Magda, você está por aí? Fernanda. Olá, boa noite a todos. Eu vou aqui ratificar aquela informação da importância do programa, né? Ontem nós tivemos uma reunião com o presidente do SEBRAE, do SENAI, do Ministério. Acho que tem um microfone aberto ainda. Eu acho que é o mesmo, deixa eu tirar. Não, porque está me dando, né? Obrigada. Sim. Bom, então, retomando, ontem teve uma reunião, assim, que a gente pôde, assim, de novo, revisitar a importância do programa, né? Esse programa, ele tem 3 fases, vocês estão fazendo parte da primeira fase, que é ter um alcance de 120 mil pequenas e médias empresas até dezembro de 2022, né? E foi apresentado que esse é o maior programa da América Latina, né? E assim, da importância assim desse programa e também uma classificação do Brasil perante vários países aonde ele está em relação a esse indicador de produtividade do trabalho que será mensurado, né? E depois também uma oportunidade para vários empresários que estão passando pelo Brasil Mais, mostrar como isso já transformou a vida deles. Então, assim, eu queria que vocês realmente, assim, ficassem bem empenhados em concluir o programa e acreditar, assim, ter uma sensação de pertencimento a algo muito, assim, muito grande, né, que eu acho que nunca foi feito exatamente aqui no Brasil, né? É muito difícil que veio coincidir com esse período tão, né, mas também é uma oportunidade de se pensar num cenário tão trágico, né, de você não estar também tão abandonado.
E só relembrando que no último encontro com a Fernanda, vocês elencaram ali vários problemas, né? Então, foi destacado um problema, não necessariamente o mais importante ou prioritário, porque vai que aquele programa precisa de muito investimento, enfim. Vocês destacaram um problema, e aquele problema é que vai ser prototipado, né? Como uma forma de para você já não sair fazendo e gastar dinheiro, você faz um protótipo, porque você estuda realmente se aquilo vai dar certo. Então, essa é a ideia. E para os outros problemas, tem esse plano de ação que ele é vivo e que vocês vão sempre estar atualizando, e a Fernanda vai estar aí o tempo todo apoiando. Então, ao longo desse tempo do protótipo, estou na dúvida, quero pensar junto que protótipo que eu faço com esse problema, é só acionar a Fernanda, eu também estou aí à disposição, e assim, realmente, convidá-los a seguirmos juntos em frente. É isso, Fernandinha. Obrigada, Magda. Então, encerrando, né, como tarefa do empresário e da equipe, ficou, né, esse desenvolvimento do protótipo e a realização do teste e a validação para até o dia 2, e também não podemos esquecer, né, de realizar aquela coleta dos dados dos indicadores que eu mencionei no nosso outro encontro coletivo, no encontro 2, que a gente vai mensurar, né, a produtividade, fazer a mensuração inicial da produtividade através dos indicadores de faturamento, de custos variáveis e número de pessoas ocupadas. Eu também vou repassar para vocês essas informações junto com o guia do empresário, para que vocês possam trazer já, não nesse encontro 5, mas no encontro 6, é que a gente vai fazer essa mensuração inicial. Então, só para ficar aí no radar, não esquecerem, né, dessa coleta, que logo a gente já vai fazer a mensuração. Tá bom? Mais alguma dúvida? Gostariam de falar mais alguma coisa? Então é isso, pessoal. Fechamos por aqui. Fui sucinta, de repente falei um pouco rápido, mas acho que deu para pegar. E qualquer dúvida, como eu e Magda já falamos, só entrar em contato comigo, tá? Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.